Olá, como vai? Aqui quem fala é o professor Vander de Filosofia. Espero que vocês e seus familiares estejam bem. Então, resolvi preparar algumas aulas dentro do PET de Filosofia, uma vez que essas aulas não foram disponibilizadas na TV Minas nem no YouTube. Então, até mesmo como uma forma de desafio pessoal, para aprender a mexer com algumas ferramentas aí do meio da informática. Então vamos lá. Nessa primeira aula, a primeira semana, foi tratada a questão dos valores ser e dever ser. O filósofo referência foi o filósofo Sêneca. Sêneca ele nasceu em Córdoba, Espanha, atual Espanha, por volta do ano 4 a.C. e faleceu no ano 65 d.C. Vale lembrar que nesse período Córdoba pertencia ao Império Romano. O período também helenístico, que foi do século IV a.C. até o século III d.C. E algo importante nesse período, o contexto de vida, de vivência de Sêneca, foi a decadência do Império Romano. Sêneca pertenceu a uma corrente filosófica conhecida como estoicismo, que preconizava o cultivo da temperança frente à dor e às agruras da vida. O que significa isso? Essa corrente filosófica, elas tinham como valor fundamental a temperança, quer dizer, a tranquilidade para poder lidar com a dor, com o sofrimento e também com os dissabores da vida. E qual que era a proposta para essa vivência? A chamada ética individualista, isto é, uma ética centrada no indivíduo. Agora, será que essa ética individualista proposta por Sêneca, ela tem a ver com o egocentrismo? Vamos ver. Principais características dos estoicos, dessa corrente filosófica. Quanto à ética, ela era baseada na indiferença, ataraxia, palavra em grego, que significa a imperturbabilidade da alma. Nela, a filosofia é entendida como exercício e não com atividade meramente intelectual. O que significa isso? Uma filosofia prática. Quanto aos elementos da natureza, segundo os estoicos, estavam sob a determinação de uma força cósmica harmônica. O cosmos, o universo, ele era organizado e determinado e orientado por essa força. E a virtude humana, ela consiste em viver de acordo com o seu desígnio, ou seja, com o seu destino. Uma vez dado o destino, o ser humano deveria viver de acordo com ele. Para esses pensadores também, a saúde, o contentamento e a amizade são bens secundários e não essencialmente bons. De modo semelhante, noções tipicamente rejeitadas como enfermidade e inimizade devem ser evitadas. Por que eles pensavam desse modo? Porque para eles, só o que é incondicional pode ser considerado essencialmente bom ou mal. Se nós vamos tratar sobre ética, sempre essa questão do bem e do mal vai estar em jogo, vai estar sendo trabalhado. Sêneca afirmava que o homem vive preocupado em viver muito e não em viver bem, quando na realidade não depende dele o viver muito, mas sim o viver bem. Essa afirmação dele nos faz pensar, a refletir sobre a própria vida, sobre a nossa condição humana, Às vezes a preocupação de viver muito, ou às vezes com intensidade, esse muito em quantidade de anos vividos, ou até mesmo com intensidade, e não viver bem, quer dizer, procurar viver de modo que você possa alcançar a tranquilidade, alcançar a imperturbabilidade para poder viver bem nesse mundo. Algumas palavras-chave no pensamento de Sêneca: a palavra versatilidade, a palavra razão, virtude e fortuna. Então vamos aos conceitos. Fortuna, em filosofia, em Sêneca, acaso é igual a ilusão. Aqui já nos apresenta a questão da fortuna, o acaso ou a ilusão. A palavra versatilidade no pensamento de Sêneca, volúvel. A pessoa volúvel,
é aquela pessoa que facilmente muda de direção a direção. A palavra virtude, ter boa vontade frente às diversidades e não temer mudar, né, que é a boa vontade frente às dificuldades da vida, os dessabores, não temer mudar. E a razão é a sabedoria para sobressair diante as vicissitudes, né, diante aquilo que pode vir, diante as dificuldades da vida. Então, a partir daqui, 3 questões importantes para pensarmos. Primeira, o que é comum ocorrer com as pessoas em momentos de crises profundas? A segunda, como superar a angústia e os sentimentos de medo e insegurança? E terceira questão, o que devemos fazer para sermos felizes? Sêneca propõe uma ética individualista, baseada na virtude, na razão, para alcançar a ataraxia. Aqui nós voltamos aos conceitos. Virtude, ter boa vontade frente às diversidades e não temer mudar. A razão, sabedoria para sobressair diante as vicissitudes. E a partir daí, alcançar a ataraxia, ou a imperturbabilidade da alma. Sêneca nos apresenta um exemplo interessante sobre essa questão desse estágio, né, de controle de suas paixões e emoções. Ele vai dizer assim: um tirano ameaçava o filósofo de mandar matá-lo e mesmo privá-lo da sepultura. Tu podes, disse-lhe este, dar-te este prazer. Existe aí 2,7 decilitros de sangue sobre os quais tens todos os direitos. Quanto à sepultura, és estranhamente ingênuo, se crês que me aflijo por apodrecer sobre ou debaixo da terra. Então, o exemplo citado, ele demonstra uma pessoa que conseguiu chegar a um estágio de controle de suas paixões e emoções de tal forma que assim consegue superar dificuldades com mais facilidade. Agora, não se pode ignorar que essa capacidade esteja ligada à dimensão racional humana, uma vez que, graças à mesma, somos capazes de perceber o que nos ameaça, né? Então, para Sêneca, essa ética individualista ela está fundamentada na razão humana, porque é a razão que vai nos dar a compreensão, o conhecimento daquilo que vamos enfrentar. E uma vez que nós temos compreensão e conhecimento disso, nós conseguimos, ou nós podemos conseguir manter a tranquilidade e não nos amedrontar diante da situação. E até mesmo diante de determinadas situações, estarmos dispostos a mudar quando necessário. Uma frase aqui para pensar: viva em harmonia com as leis da natureza e você nunca será pobre. Vive em harmonia com as opiniões e nunca será rico. Uma frase para a gente pensar aqui. Eu quero destacar também, ao falar de Sêneca, esse contexto que nós estamos vivendo de pandemia. Foi nos solicitado pelas autoridades isolamento social. Sêneca propõe uma ética individualista para alcançarmos a felicidade. Será que, ao aceitarmos essa orientação das autoridades em viver o isolamento social para preservar a nossa saúde e a saúde dos outros, nós estamos tendo um comportamento ético? Agora, será que não? Eu sou minhas escolhas, eu faço o que eu quero, as autoridades pediram, mas eu não vou cumprir o isolamento social. Será que o não cumprimento de uma orientação diante de um contexto de pandemia é um comportamento ético? Sêneca nos propõe uma ética individualista, fundamentada, baseada na razão. Isso significa que usar a razão seria refletir sobre essa orientação, o contexto e agir em conformidade que eu possa tanto preservar a minha vida e contribuir para a preservação da vida do outro. Agora, o não uso da razão seria o seguinte comportamento:
tem a orientação, mas eu não vou seguir. Eu vou agir em função do meu desejo, em função da minha vontade. Quer dizer, isso vai totalmente fora aquilo que Sêneca propõe, né? Se a razão é o fundamento da ética em Sêneca, quer dizer, o não uso da razão, agir simplesmente por desejo ou pela vontade própria, ou pelas emoções, já foge totalmente à proposta de Sêneca. Então, vamos pensar sobre isso, né? Será que de fato, nesse momento, a partir das orientações, do contexto de pandemia, eu estou sendo um sujeito ético? Eu estou comportando eticamente? No mais, por hoje é só. Não se esqueçam de fazer as atividades do PET e vamos conversando aí, vamos tirando as dúvidas dentro dos canais, né, das mídias, né, que nós temos para nos comunicarmos aí. Um abraço e até a próxima aula.